Antes que a colonização europeia mudasse para sempre a paisagem cultural e étnica do continente sul-americano, existia um povo cujo espírito indomável ecoava pelos pampas e florestas do que hoje conhecemos como Uruguai e partes da Argentina e do Brasil. Estes são os charruas. Suas histórias, marcadas por coragem e luta, são um testamento da resistência e da tenacidade humana. E nesse vídeo iremos aprender mais sobre quem foram, de onde vieram, suas tradições e o que podemos aprender com o legado que deixaram. E como de costume, gostaria de pedir que deixe seu joinha, que se inscreva, compartilhe e deixe algum comentário caso se agrade do conteúdo. Isso me ajudará muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Na descrição, coloquei as fontes que usei para esse roteiro caso queira se aprofundar mais. As partes meridionais do continente sul-americano já são habitadas há pelo menos uns 15 mil anos. E nesse tempo, vários povos se assentaram e formaram cidades e culturas sedentárias, mas outros mantiveram um estilo de vida caçador-coletor, adaptando-se aos rigores dos diferentes tipos de ambientes do funil do continente. Na região dos rios Negro, o Rio da Prata, e os rios Paraná e Uruguai, a presença humana é observada em vários sítios arqueológicos que datam de 13 mil anos. Ainda há algum debate quanto à ancestralidade dos charruas, mas o que se sabe até o momento é que povos vindos da Patagônia por volta de 2.500 anos atrás, que se autodenominavam de Xonique, se expandiram gradualmente para o norte, nas regiões entre os rios Paraná e Uruguai, uma região também conhecida como a Mesopotâmia Argentina, nas atuais províncias argentinas de Santa Fé e Entre Rios, indo até o atual Uruguai e Rio Grande do Sul, no Brasil. Esse povo ancestral deu origem a outros povos como os Uilites, Ona, Teueltes, Genoa, Xaná, Minuanos e os charruas. Com o tempo, por volta do século XVI, os charruas, como tinham esse modo de vida mais nômade, passaram também a se fundir com esses outros povos que já ocupavam esses territórios, como os já mencionados Xanás e Minuanos, bem como os Caigangue, Yarós e Borrans. Vulgarmente, todo esse grupo de povos ficou abarcado num termo só, o charrua, e muitas vezes são chamadas de nações charrua. O significado do termo charrua não é bem definido, mas provavelmente é um termo guarani que significa algo como povos turbulentos, irascíveis, aguerridos. E de fato essa característica foi algo marcante para esse grupo indígena do sul. Esse povo distinto dos povos de origem tupi-guarani tinha um seu idioma próprio, o chamado charruano, e é considerado extinto atualmente, mas se sabe que hoje existem algumas variantes que se adaptaram com o tempo, e de acordo com alguns especialistas, o charruano tem filiação com o ramo linguístico aruac. Com relação ao tipo físico deles, eram descritos como sendo altos, acima da média, com cerca de 1,70 m, com pernas e braços fortes, de expressões sérias e olhos ferozes. Os homens usavam uma barba distintiva, onde os caciques usavam na barba adornos feitos de pedras e metais brilhantes, e em alguns até mesmo tinham tatuagens no rosto ou pintavam o rosto quando iam à guerra ou em rituais cerimoniais. Os charruas não eram pacíficos, como muitos têm aquele conceito errôneo de bom índio, mas tinham uma organização social muito forte, chefiados por um cacique, um chefe que, embora pertencesse a alguma linhagem, tinha de ser eleito e acordado permanentemente pelo grupo, onde os laços interpessoais eram muito importantes, além da destacada bravura do indivíduo. Isso poderia ser um motor para a belicosidade desses povos, que, sempre em movimento, tomavam a liberdade de muitas vezes capturar cativos e espólios de outros grupos, principalmente dos guaranis, de acordo com as crônicas antigas. Era uma sociedade patriarcal, onde o chefe de família se unia a outros, formando clãs, que frequentemente se reuniam em conselhos de famílias para decidir sobre assuntos de guerra, sobre o deslocamento do grupo e situações cotidianas como caça e problemas dentro da comunidade. As mulheres cuidavam das tarefas domésticas, dos filhos e do preparo do alimento.
Existem registros que indicam que as mulheres anciãs muitas vezes serviam como curandeiras. Essa sociedade evoluiu na região dos Pampas e nas margens dos grandes rios do sul, e como eram nômades, a mobilidade era algo de extrema importância. Não possuíam aldeias fixas, mas uma forma de acampamentos chamados de tolderias, onde suas cabanas ou toldos eram feitos com materiais locais, com galhos, estacas e esteiras de palha no teto e nas paredes, e podiam abrigar até 10 pessoas. Os charruas tinham como prática a construção dos chamados cerritos, montes de terra formados a partir de acúmulos de peixe, crustáceos e resíduos orgânicos. Em cima desses cerritos, os índios acomodavam seus toldos a fim de protegê-los de possíveis enchentes, uma vez que o território em geral era pantanoso. E em vários sítios arqueológicos mostram que esses cerritos foram construídos em torno de uma praça central onde haviam fogueiras e indícios de cremação, e também eram usados como cemitérios, onde os corpos eram dispostos cuidadosamente e objetos do falecido eram enterrados com ele, prática que comprova a crença charrua na existência num pós-vida. Os relatos indicam a prática de automutilação da mão, um ritual que servia para mostrar o sofrimento da perda de um ente querido, um costume charrua que é apoiado pela arqueologia. A religião deles é o que chamamos hoje de animismo, e seus sistemas de crenças eram baseados na veneração dos elementos da natureza como animais, rios, montanhas e os elementos do céu como a lua, o sol e as estrelas. Também eram reverenciados os ancestrais e seus espíritos que habitavam todos esses elementos. A Mãe Terra é venerada, chamada de Onkayurmar, e o grande espírito chamado de Tihuinen. Entre os rituais charruas, como era um povo belicoso, a temática da guerra era bastante recorrente. Por exemplo, haviam rituais relativos ao fortalecimento corporal e à iniciação de guerreiros, que, para serem mais ágeis, precisavam correr atrás de emas e trazer uma pena da ave. A grande expansão charrua se deu com o uso habilidoso de equipamentos como arcos, flechas, lanças e boleadeiras, um tipo de arma de arremesso, e com elas caçavam emas, veados e leões marinhos. A pintura corporal é outra característica importante desse povo, que o relacionava a rituais xamânicos e tinham significados espirituais. O seu vestuário também é bastante distinto, e desde que foram contatados pela primeira vez pelos europeus, são descritos usando o xiripá, uma veste que consistia basicamente numa grande tira de pano enrolada na cintura, como uma saia, e nos pés usavam o tamango, um pedaço de couro amarrado com tiras nos tornozelos. Usavam também couro e uma cobertura chamada de quilapi, que era usada como uma capa e que no inverno os usavam em forma de poncho, sendo talvez um precursor dessa peça moderna. Em algum tempo depois, com a colonização e surgimentos de povoados e vilarejos, foram incrementando com mais roupas e vestimentas, chegando até bota de couro, sempre em busca de uma forma prática e confortável para resistir aos rigores do clima nessa região. E assim como os charruas apreciavam praticidade e conforto em suas roupas diárias, aproveite também as promoções da Black Week da Insider, que a partir de hoje, dia 24, os produtos do meu link estarão com descontos exclusivos, sendo que a Insider está oficialmente na semana da Black Friday. Nessa semana, os modelos de tech t-shirt de gola U e gola V masculino, bem como as insuperáveis cuecas performance, estarão com descontos especiais no site. E usando o meu cupom especial que dá 15% de desconto, História Geral BF, mais os descontos do site da loja Insider, que são cumulativos, você poupa até 40% nas suas compras e adquire os mais confortáveis e práticas peças que você vai usar na sua vida. E além de estar com as melhores promoções do ano, o frete será grátis. As famosas tech t-shirts da Insider são uma revolução na tecnologia dos tecidos e do conforto, feita com tecnologia que facilita a evaporação rápida do suor, evitando a proliferação de bactérias causadoras de mau cheiro. Também se adaptam no corpo e não esquentam, não desbotam com o tempo e o melhor, não precisam ser passadas, pois se desamassam usando o calor do corpo. Ao clicar no meu link exclusivo, o meu cupom especial História Geral BF, que dá 15% de desconto, estará aplicado no carrinho de forma automática, sendo que pode ser cumulativo com outros descontos da loja exclusiva.
O link estará na descrição e no primeiro comentário fixado. E além de adquirir um produto de extrema qualidade, confortável, com desconto, ainda estará fortalecendo o meu canal. Os primeiros contatos com europeus se deram no início do século XVI, quando exploradores espanhóis passam a tomar as margens do Rio da Prata. Mas apesar de alguns altos e baixos, no século XVII as relações entre os invasores e charrúas eram cordiais, e em alguns momentos praticaram comércio, onde trocavam pescado e caça e recebiam produtos, em troca como tabaco, aguardente, armas de fogo e espadas. Alguns governadores espanhóis reconheciam os líderes charrúas e havia um nível de respeito mútuos, e alguns serviam como guias e até de guarnição em alguns momentos como soldados contratados. Nesse período, os charrúas aprenderam a criar gado e a usar cavalo, implementando esses animais em seu cotidiano e sua vida nomádica, algo visto também em sociedades guenoas, xanás e minuanas. O contato que tiveram com os portugueses também teve essa mesma dinâmica inicial, mas havia alguns caciques charrúas que não apoiavam essa interação e mantiveram níveis de hostilidade severas, onde atacavam assentamentos e capturavam mulheres, crianças, gado e cavalos. Depois da segunda metade do século XVIII, os tratos entre esses grupos charrúas e os assentamentos europeus ficou insustentável e a animosidade mútua se acirraram. Por um lado, os charrúas, os verdadeiros donos dessas terras, tentavam manter um estilo de vida ancestral e nômade, mas também se viam cada vez mais imersos numa cultura invasora, sedentária e com regras e crenças estranhas, que lentamente os cobria. Por outro lado, os europeus, tanto espanhóis como portugueses, se estabeleceram ali pois queriam as terras e as riquezas delas, que mesmo se mesclando com essa sociedade ancestral, os viam como bárbaros e infiéis, como indomáveis e rudes nos tratos. Muitos foram deslocados nas chamadas reduções, vilas em que os indígenas eram inseridos no modo de vida cristão, o que gerou muitos conflitos, pois dificilmente eram convertidos. Esse choque de dois mundos trouxe com o tempo guerra e destruição, e os charrúas foram perseguidos sistematicamente, mas que mesmo assim ofereceram uma forte resistência a esses invasores. O famoso general espanhol Antônio Filipe Dias descreve que os charrúas se preparavam para batalhar em cima de seus cavalos, onde o cacique os lembrava dos triunfos e glórias dos mais velhos e de suas próprias façanhas e feitos militares. Cada vez que o cacique discursava, incitava ou impelia vingança, brandindo sua lança com força. Um grito surge então em toda a fila desses cavaleiros, todos prometendo lutar bravamente para se vingar. Um coronel uruguaio chamado Modesto Polanco os enfrentou em Tacuarembó, no Uruguai, e os descreveu assim. Seu grito de guerra trovejou no ar e parecia o rugido de um tigre, que continuou como o berro de um touro e terminou como o toque de alerta de uma corneta de guerra. Não sei, lembro que os cavalos levantavam as crinas e relinchavam ao senti-lo. Cada vez que tentávamos imitá-los, os índios riam alto. O historiador uruguaio Eduardo Acosta e Lara destaca em seu livro A Guerra dos Charrúas, que além dessa bravura, eles também eram bem furtivos em alguns momentos onde não há ninguém como eles para espionar os movimentos do adversário, desordenar o seu plantel com ataque surpresa ou retirá-los de posições vantajosas para atraí-los para uma emboscada, na qual foram verdadeiros mestres, e que quando fugiam eram como gatos. O referido autor acrescenta que durante a Guerra Guaranítica, em meados do século XVIII, constituíam principalmente um corpo de observação e guerrilha, difundidos em grupo de 10 ou 15 indivíduos nos locais mais estratégicos dessa campanha, cuja tarefa se alternava em monitorar os movimentos das forças inimigas, pastorear o gado saqueado e queimar os campos por onde teriam que passar, dificultando seu abastecimento e avanço. Apesar de tanta bravura, a unidade que tinham e sua cultura não durou muito tempo, com avanço e abusos insistentes dos colonizadores. Em 11 de abril de 1831, ocorreu o massacre de Salsipuedes,
quando o governo uruguaio massacra dezenas de indígenas que lutavam contra a presença colonial, a maioria deles charrúas. O presidente uruguaio Fructuoso Rivera estava aquartelado às margens do córrego Saucepuedes, entre Tacuarembó e Rio Negro. Lá ele convocou os principais caciques charrúas, junto com todas as suas tribos, para uma reunião dizendo-lhes que o exército uruguaio precisava deles para guardar as fronteiras do estado. De acordo com os relatos da época, entretidos e bêbados, eles foram atacados por uma tropa de 1.200 homens, onde 40 indígenas foram mortos e 300 foram presos, dos quais alguns conseguiram fugir, mas foram perseguidos ferozmente por Barnabé Rivera, sobrinho do presidente. A perseguição aos charrúas que habitavam a área rural do Uruguai não terminou no confronto de Saucepuedes, mas em vários momentos, grupos charrúas foram perseguidos e destruídos, e seus sobreviventes passaram a se esconder. O desaparecimento dos charrúas foi um processo gradual que durou mais de 200 anos, onde milhares foram assassinados, mas outros conseguiram fugir para o Rio Grande do Sul, e ao se misturar com outras tribos e assentamentos, levou a uma inevitável erosão de sua cultura e seu idioma. Os charrúas foram considerados extintos como etnia após o massacre de Saucepuedes em 1831. No entanto, estudos genéticos recentes mostram que mais de 20% dos genes da população do Uruguai vêm de ancestrais indígenas, assim como na Argentina, na província de Entre Rios. No Brasil, os charrúas foram reconhecidos como grupo étnico em 2007. A tradição hoje chamada de gaúcha tem origem nesses povos indômitos. O termo gaúcho vem possivelmente de uma adaptação espanhola para a palavra quichua dos incas, Uguaxu ou Huacho, que quer dizer filho do ventre indígena, chegando com o tempo no termo gaúcho. Independentemente de sua origem exata, o termo gaúcho foi consolidado para descrever os habitantes das regiões de pastagens do sul da América do Sul, conhecidos por sua vida dedicada à pecuária e habilidades com os cavalos, além de sua independência e bravura. A história dos charrúas é também a história dos gaúchos, e juntos eles formam a essência vibrante e resiliente dos pampas. Os charrúas, com sua destreza e resistência, deixaram uma marca indelével na história da região do Rio da Prata e nos pampas como um todo. Sua bravura ao enfrentar os invasores europeus e sua capacidade de adaptação ao ambiente foram características notáveis que ecoam até hoje. Esta herança de coragem e independência moldou profundamente a identidade dos gaúchos modernos, que compartilham com os charrúas não só a habilidade equestre, mas também uma profunda conexão com a terra e um espírito indomável, incorporando práticas e tradições indígenas. Cada cavalgada, cada festa tradicional, suas vestes, o consumo de ervas e chimarrão e até mesmo a maneira como enfrentam os desafios do cotidiano são um tributo ao passado compartilhado. O legado dos charrúas não reside apenas nas histórias contadas, mas também nas práticas vividas, nos costumes preservados e na identidade orgulhosa dos povos das Pampas. Assim, ao olhar para o futuro, é impossível não reconhecer a profunda dívida cultural que os gaúchos, e todos nós por extensão, temos com os charrúas. Esta relação simbiótica continua a enriquecer a cultura regional, garantindo que a memória dos primeiros guerreiros gaúchos e sua influência perdurem através das gerações. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.